Dando continuidade aos modos de produção, onde nesta videoaula irei trabalhar com o modo de produção feudal, que é o feudalismo, do chamado período histórico de Idade Média. Nos vídeos anteriores, trabalhei com os modos de produção primitivo, asiático e escravista. O modo de produção primitivo ou comunismo primitivo, como as das sociedades primitivas, ágrafas ou pré-letradas, o que marcou o fim desse período histórico dessas sociedades primitivas foi a descoberta da escrita pelos sumérios, que marcou o fim da pré-história e dando início à história, com ressalva à Idade Antiga ou Antiguidade. Então, com a chegada da Idade Antiga, temos dois modos de produção, o modo de produção asiático e o escravista. E o que marcou o fim da Idade Antiga para a Idade Média foi justamente a queda do Império Romano do Ocidente, com sua capital em Roma, pelas invasões bárbaras. Estou fazendo esse contexto para você entender melhor como funciona cada período histórico dentro do seu contexto. Então, a Idade Média começa no século V ao século XV da Era Comum. O Império Romano teve aproximadamente 175 imperadores. O primeiro imperador foi César Augusto e o último imperador, com a queda do Império Romano do Ocidente, foi o imperador Rômulo Augusto, deposto pelo chefe militar germânico. Enfim, a Idade Média é dividida em dois períodos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V ao X da Era Comum. Já a Baixa Idade Média vai do século X ao XV da Era Comum. Enfim, com o sistema feudal, temos aqui um modo de produção feudalista. Lembrando que não é todo lugar da Idade Média que tinha esse modo de produção feudalista. Como já citei anteriormente, que o sistema feudal só aconteceu dentro da Europa Ocidental. E mesmo assim existiam lugares dentro da própria Europa Ocidental que o sistema feudal não era tão presente, como, por exemplo, na própria Península Itálica e Flandres, como também no próprio Império Bizantino, na Península Ibérica, na Escandinávia e em outras partes do mundo. Depois farei um vídeo explicando cada particularidade desses pontos citados aqui. Lembrando que a história que a gente conhece dos períodos históricos em sua linha do tempo tradicional é contada em uma ótica eurocêntrica, ou seja, onde os europeus colocaram a história da humanidade em uma perspectiva dentro de um contexto europeu, e ignorando ou até mesmo excluindo a cultura e a história de outros povos, como a Ásia, África, Oceania e América. Inclusive, a religião cristã, que é o cristianismo, é puro eurocentrismo. Por exemplo, o Jesus romano que a cristandade conhece é um Jesus europeu. Por isso que a gente fala Jesus romano, porque é um personagem criado ali dentro do contexto europeu. Enfim, o modo de produção feudal é baseado na propriedade rural, ou seja, uma economia ruralizada onde o feudo mantinha aquele modo de produção. O feudo é como se fosse uma grande fazenda, só que existe uma grande hierarquia, onde a terra era a medida de riqueza e estava nas mãos dos nobres reis ou senhores feudais, onde também é baseado no sistema de suzerania e vassalagem, onde reis e senhores feudais cediam terras
para outros nobres, onde vai se tornar seu vassalo e, posteriormente, um senhor feudal, que também poderia se tornar um suzerano, onde essas terras cedidas aos vassalos pelos reis ou senhores feudais, em troca, os vassalos teriam que prestar serviços militar, apoio financeiro, conselho e juramento de fidelidade. Qual é a mão de obra desse sistema feudal? É a servidão camponesa. A servidão camponesa é diferente da servidão coletiva do modo de produção asiático, porque no modo de produção asiático tinha a presença do Estado, onde o Estado controlava tudo, e os servos trabalhavam em conjunto, ou seja, coletivamente, para o Estado, e tudo era do Estado. Já aqui no modo de produção feudal, não existe a presença de um Estado. O que temos aqui são unidades feudais ruralizadas, que cada feudo é comandado por seu senhor feudal, onde os servos trabalham para seus senhores feudais individualmente. A principal diferença é que o servo feudal estava ligado à terra e ao senhor em um sistema descentralizado, feudo, pagando tributos e corvéia, enquanto o servo do modo asiático, mais precisamente a comunidade camponesa, era controlado por um Estado centralizado, ou seja, por um poder centralizado, seja ele o Estado, imperador ou rei, prestando tributos e trabalhos, irrigação e obras. O trabalho era coletivo, diretamente ligado ao Estado, sendo dono da terra na teoria. A comunidade ou o soberano, não a um senhor feudal individual. Só ressaltando, por não ter a presença de um Estado, não existia leis legislativo. Por exemplo, o que existia eram normas, e essas normas vinham mais da Igreja Católica. A Igreja Católica é quem definia como as pessoas deveriam viver, como seu estilo de vida, por exemplo. Então, já que não existia leis, as normas é quem definia como as pessoas deveriam viver através da Igreja Católica. Então, esses camponeses que eram servos dos senhores feudais trabalhavam na terra para os senhores feudais em troca de moradia e proteção. A característica central do modo de produção feudal é a economia agrária, autossuficiente e descentralizada, baseada na servidão feudal, onde os camponeses servos trabalhavam nas terras dos senhores feudais em troca de proteção e moradia, pagando tributos, trabalho na terra do senhor ou parte da colheita, e vivendo em uma sociedade estamental rígida, clero, nobreza e servos. A produção visava o consumo local com pouco comércio, e a figura do senhor feudal detinha o poder político e militar sobre seu feudo. Por hoje só, até o próximo vídeo, onde no próximo vídeo darei continuidade com o modo de produção capitalista. E até lá!